Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou Kleber Guedes e esse é o projeto Walking, Talking ou Caminhando e Conversando. A gente saiu do Centro Cultural Banco do Brasil, pegou a rua lateral, a 1º de março, e nossa primeira parada é aqui, a Igreja da Santa Cruz dos Militares. Nesse mesmo espaço fica a Irmandade da Santa Cruz dos Militares, fundada em 1623, no Rio de Janeiro. Ela é uma associação civil e religiosa católica formada por oficiais da ativa, reserva de primeira classe e reformados pertencentes ao Exército Brasileiro e que presta culto à cruz, estimula o aprofundamento da fé cristã e realiza atividades religiosas, beneficentes e filantrópicas, além de prestar assistência aos seus viúvos, viúvas e órfãos. Em 1840, Dom Pedro II concedeu a ela o título de Imperial Irmandade da Santa Cruz dos Militares. Em agosto de 1923, ano do tricentenário da Irmandade, a igreja foi parcialmente destruída por um incêndio, sendo restaurada posteriormente. A gente vê nessas imagens que eu compartilho com vocês que o trabalho ficou bem bacana. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do site da igreja para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a história dela. Tem umas curiosidades interessantes que não vai dar tempo de eu detalhar aqui. A gente vai até ali, que é o ponto principal desse nosso episódio, é a igreja de Nossa Senhora do Carmo, da Antiga Sé. Notem que tem duas igrejas, uma ao lado da outra. A da direita é a igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo. Essa eu nunca encontrei aberta. A que a gente visita é a da esquerda, Igreja Nossa Senhora do Carmo, da Antiga Sé. A igreja fica bem em frente à Praça 15 e ela nasceu como uma pequena ermida, uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora do Ó, construída logo após o início da ocupação portuguesa. Escavações mostraram que ela foi construída muito próxima da areia e voltada para o mar, ou melhor, como mandava a tradição da época, voltada para Portugal. Quando a Ordem Carmelita chegou no Brasil por volta de 1590, eles ocuparam as instalações dos beneditinos, entre elas a ermida que foi convertida em capela da Ordem do Carmo. Anos depois, a capela, que estava já em estado precário por ação do tempo, acabou desabando e por volta de 1761 foi construído um novo templo, esse atual. Foi essa igreja que, em 1808, quando a família real veio para o Brasil, Dom João VI transformou em capela real. A família real foi instalada no Palácio dos Vice-Reis, que hoje chama Paço Imperial, fica logo aqui na frente. Eu vou passar rapidinho para vocês verem como é quando sair daqui. E com isso os monges que aqui viviam foram realocados para a igreja de Nossa Senhora do Carmo da Lapa, como eu contei lá no primeiro vídeo dessa nossa série.
Aqui ocorreram as coroações de Dom Pedro I em 1822, a de Dom Pedro II em 1841 e o casamento da princesa Isabel com Louis-Philippe Gaston d'Orléans em 1864. Como eu já falei, aqui em frente fica a Praça 15 de Novembro, ou simplesmente Praça 15. Para quem está assistindo o vídeo e não é brasileiro, vale esclarecer que em 15 de novembro de 1889 ocorreu a Proclamação da República no Brasil, e isso em outra praça que eu vou mostrar para vocês alguns episódios mais para frente. Aqui é o começo do Salmo 84, que diz: Como são amáveis vossas moradas, Senhor dos Exércitos.
Agora a gente sai da igreja e vai ali do outro lado da rua, naquela construção. É o Paço Imperial. Paço com C cedilha, que significa palácio. Ele foi inaugurado em 1743, foi residência do governador e dos vice-reis, foi sede administrativa do Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves, e Casa da Moeda, onde era fundido ouro extraído de Minas Gerais. As moedas foram cunhadas aqui até 1814. Aqui ocorreu a aclamação de Dom João VI. Aqui Dom Pedro I anunciou em 1822 que não retornaria a Portugal, como tinha sido determinado pela coroa, no evento que ficou conhecido como o Dia do Fico. E aqui também, em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que é a lei da abolição da escravatura no Brasil. A gente sai do Paço Imperial e vai nas duas construções que tem aqui ao lado. A primeira é o Palácio Tiradentes, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Está fechada para reforma, não está sendo possível visitação, mas eu volto no futuro para filmar um dos nossos episódios lá. E a gente então vai entrar brevemente na igreja de São José, só para vocês terem uma ideia rápida de como é. Esse episódio está chegando ao final, então não esquece de deixar o seu like, compartilhar, comentar. Sua participação é muito importante. A gente sai da igreja de São José, retorna pelo caminho que fez até o Paço Imperial e vai até lá na frente, na fonte da Praça 15, que é onde termina esse episódio e começa o próximo. Aguardo vocês. Até lá.